Na aula de hoje, nós vamos iniciar aqui o estudo de dois operadores para campos de vetores, o rotacional e o divergente. E vamos utilizar esses operadores para reescrever o teorema de Green. Então, vamos iniciar pelo rotacional. Considere um campo de vetores no R3. Tá? Digamos que o seu campo seja o campo F, com as coordenadas P, Q e R, que são funções, portanto, né, das variáveis, digamos, x, y e z. Aí, por simplicidade, a gente vai escrever sempre assim, tá? F igual a PQR. Então, o rotacional do campo F, deste campo F, é um outro campo, ok? Denotado por rod de F, que é dado por essas coordenadas aqui. Formado pelas diferenças das derivadas parciais. No caso, a primeira coordenada é RY menos QZ, segunda PZ menos RX e a última QX menos PY. Observe que isso aqui já apareceu para a gente no teorema de Green. Tá? Bom, tem uma forma natural da gente lembrar dessa expressão aqui, tá? É a seguinte. A gente considera a base canônica do R3, que o livro denota por IJK, né? Lembrando que o I é o vetor 100. Tá? Esse é o vetor I. O J é o vetor 0, 1, 0 e o K é o vetor 0, 0, 1. Então, usando a base canônica, o campo F, ele se escreve como sendo P vezes o vetor I, né? Função Q vezes o vetor J, função R vezes o vetor K. Então, a gente agora usa uma notação, tá? Isso aqui é simplesmente uma notação. Vamos denotar por nabla um vetor. Olha só que isso aqui é que é representado assim, na primeira coordenada em relação a I, seria a derivada em relação a x, derivada parcial em relação a x. Coordenada J, derivada em relação a j, e a coordenada K, a derivada em relação a z. Como é que esse campo nabla ele age? O que isso aqui age? Age simplesmente fazendo a derivada correspondente, né? Por exemplo, se você tiver dx multiplicando pelo p, por exemplo, isso aqui vai ser a derivada de p em relação a x, tá? Então, usando essa notação, a gente observa o seguinte, que o rotacional do campo F, ele seria, tá? Isso aqui é uma notação, repito, é um abuso de notação. O produto vetorial desse operador nabla com o campo F, tá? Vejam só. Como é que a gente calcula o produto vetorial em R3? Você coloca aqui na primeira um determinante, né? Onde na primeira linha você tem os vetores da base canônica, I, J, K, que vão representar simplesmente a posição do restante dos produtos, não é isso? Na segunda linha, então, você vai colocar isso aqui, o nabla, ou seja, o operador que faz as derivadas, dx, dy, dz, tá? E na última linha, você coloca as coordenadas de f, p, q, r. Então, a gente observa que isso aqui, esse produto vetorial, tá? Ele dá exatamente o rotacional, por exemplo. Como é que a gente faz? Na coordenada I, você vai calcular esse subdeterminante aqui, né? Então, isso aqui vai dar a primeira coordenada. Então, vai ser a derivada de R em relação a I menos a derivada de Q em relação a Z. Tá? E assim por diante. Na coordenada J, você vai usar essa matriz aqui. Observe que na segunda coordenada muda o sinal, né? Assim, no determinante. Então, vai ser primeiro a derivada de P em relação a Z menos a derivada de R em relação a X. É o que está aqui. E, por último, na coordenada K, a derivada de Q em relação a X menos a derivada de P em relação a Y. Então, isso aqui é exatamente o rotacional como a gente definiu. Tá bom? Então, isso aqui é uma maneira para a gente lembrar como calcular. Tá? Exemplo. Então, por exemplo, esse campo aqui, o campo F, primeira coordenada xz, depois xyz, depois menos y quadrado. Então, quem é o rotacional do campo F? Então, é só fazer essa conta. IJK, dx, dy, dz, e aqui por último o campo. Quando você faz as contas, né? Por exemplo, na coordenada aí, você vai derivar
menos y ao quadrado em relação a y. Então, dá menos 2y. E subtrair a derivada disso aqui, xyz, em relação a z, que é xy. Tá? E assim por diante. Na coordenada j, você vai obter x, na coordenada z, y vezes z. Tá? Então, é uma maneira mais fácil de lembrar como é que calcular. E uma observação aqui interessante é esse teorema, que é importante. No caso particular em que o seu campo ele é conservativo, ou seja, ele é o gradiente de uma função, o rotacional é zero. Tá? Bom, isso é uma conta direta, né? Porque o que é o gradiente da função f? Né? São as derivadas de f em relação a x, y e z. Tá aqui. Tá? Então, o que acontece quando você calcula agora o rotacional? O que acontece é que você vai obter em cada coordenada a diferença das derivadas mistas, certo? Então, por exemplo, aqui na primeira coordenada, você vai obter a derivada de f em relação a z, né, y, menos a derivada de f em relação a y, z, tá? Então, supondo que a função f é de classe C2, atenção, as derivadas mistas são iguais, tá? Isso é um teorema, que alguns autores chamam de teorema de Schwartz, que diz que quando você tem derivadas mistas, elas são iguais, se a função é suficientemente derivável. Neste curso, a gente sempre supõe que elas têm muitas derivadas, tá bom? A gente chama disso de regularidade. A gente não se preocupa com a regularidade. Nossas funções, elas têm tantas derivadas quanto a gente precisar. Bom, então a gente resume esse resultado, como eu disse, né? Dessa forma. Se o campo ele é conservativo, ou seja, se ele é o gradiente de uma função, então o rotacional dele é zero. Ora, a gente pode usar esse fato, esse teorema, para testar se o campo é conservativo, né? Porque, ou seja, isso é uma implicação. Conservativo implica isso. Rotacional é zero. Então, essa proposição ela é equivalente à contrarrecíproca. Né? Se um campo conservativo rotacional é zero, então se o rotacional dele não é zero, ele não é conservativo. Essa é a forma contrarrecíproca dessa afirmação. Então, isso serve o rotacional, então, portanto, ele nos ajuda, pode ser usado para testar se um campo ele é conservativo ou não. De que forma? Se o rotacional é diferente de zero, o campo não é conservativo. Tá? Se o rotacional é zero, a princípio isso não determina se ele é ou não, ok? Muito bem, então, mas essa direção funciona. Se ele for diferente de zero, então, pelo teorema anterior, o campo não é conservativo. Muito bem. O exemplo é o mesmo que a gente calculou aqui, tá? Então, o rotacional desse campo F aqui, a gente calculou, tá? Ele é não nulo, tá aqui. O rotacional de F é isso aqui. Não nulo quando? Bom, não é que seja... Quando a gente fala aqui no teorema que o rotacional é nulo, significa que para qualquer ponto o rotacional é zero. Ok? Para todo ponto x, y e z do domínio do campo, o rotacional é zero. É identicamente nulo, é zero em todos os pontos. Tá? Se o campo é conservativo, o rotacional é zero em todos os pontos. Então, se o rotacional for diferente de zero em algum ponto, ele já não é conservativo. Tá? É o caso, né? Porque para esse campo aqui, o rotacional deu esse valor. E aí, por exemplo, se você tomar o ponto 1, 0, 0, o rotacional dá 0, 1, 0, que não é zero. Tá? Não é o vetor zero. Portanto, ele não é conservativo. Muito bem. Outro resultado, né? Que esse resultado a gente não vai provar neste momento, vamos provar depois. Esse resultado está na linha do que nós vimos para campos de dimensão 2, tá? Que era o seguinte, nós tínhamos aquela condição que no rotacional aparece como a última coordenada, tá? É que se você tem um campo no R2, de dimensão, né, sobre o plano, de coordenadas PQ, se QX é igual a PY, ou seja, se isso aqui é zero, e o domínio é simplesmente conexo, então o campo é conservativo. Então aqui, o resultado para campos no R3, ele funciona, o operador que faz essa verificação se o campo é conservativo é justamente o rotacional, tá?
Então, esse é o resultado análogo. O resultado diz o seguinte: se você tem um campo no domínio do R3, esse domínio ele é simplesmente conexo e o rotacional é zero, então ele é conservativo. Então, precisa dessa condição aqui no domínio. Tá? Lembrando, o que significa que o domínio ele é um domínio simplesmente conexo? O domínio ele é simplesmente conexo se qualquer curva fechada pode ser contraída para um ponto. Ok? O R3 inteiro, naturalmente, ele é simplesmente conexo. Uma bola do R3 é simplesmente conexa. O semi-espaço no R3 é simplesmente conexo. O R3 menos um ponto, ele é simplesmente conexo também. Né? Digamos que você tirou um ponto do R3, tirou esse ponto aqui. Agora você pega qualquer curva no R3, observe que ela está no espaço. Então você pode transladar essa curva de forma que ela fica longe desse ponto, e depois você pode contrair. Tá? Então, R3 menos um ponto, ele é simplesmente conexo. Agora, o R3, se você tira, por exemplo, uma reta inteira, tá bom? Ele não é simplesmente conexo. Por quê? Porque se você tomar agora uma curva que dá a volta sobre essa reta, então você não pode... eu estou tirando essa reta do R3, tá? É o R3 menos a reta. Tem uma curva que dá a volta na reta, você não pode contrair essa curva sem passar pela reta. Tá? Então, R3 menos uma reta não é simplesmente conexo. Ou o R3, se você tirar, por exemplo, um tubo, tá? A mesma coisa. Tá? Você tira um tubo, a parte de dentro aqui desse tubo, isso aqui não é... Tem curvas, é claro, que vão ser contraídas, mas tem que ser para todas as curvas. Né? Se você, novamente, tomar agora, né? Tirei esse tubo aqui, é o R3 menos esse tubo. Você toma uma curva e dá a volta sobre o tubo, é a mesma coisa. Você não pode contrair sem passar por pontos do tubo. Então, o R3 menos uma reta, o R3 menos um tubo, não é simplesmente conexo, tá? Para dar um exemplo. Como eu disse, a demonstração será vista depois. Mas a gente pode, né, usar uma técnica que nós vimos anteriormente no R2 para determinar, encontrar, na verdade, a função potencial de um campo, se ele for conservativo. Então, por exemplo, esse campo daqui, tá? O campo F, que é y² vezes z ao cubo, 2, x, z ao cubo y, 3, x, y² z ao quadrado. Ele é conservativo? Vamos lá. Calcula o rotacional. Faz as contas, estão aqui, vocês podem ver em detalhes. Sim, deu o vetor nulo em qualquer ponto. Então, ele é conservativo. Como é que a gente acha agora a função potencial? Ou seja, a função f, cujo gradiente é esse campo. Né? O fato dele ser... Observe que quando a gente não fala, daqui em vermelho, quando a gente não especifica o domínio, lembrem, a gente está considerando o R3 inteiro, tá? Que é simplesmente conexo. Então, como o rotacional deu zero, por esse teorema, como o R3 ele é simplesmente conexo, então o campo é conservativo. Existe uma função cujo gradiente é o nosso campo. Tá? A gente chama essa função de função potencial. Então, bom, estudo R3, o rotacional deu zero, vamos tentar calcular, encontrar quem é a função potencial, tá? Então, a gente vai usar essa técnica daqui, que funciona em muitos casos. Você supõe que existe a função, então essa equação aqui, né, ela representa um sistema de 3 equações, que são: quem é o gradiente de f? A derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y, derivada de f em relação a z. A gente quer que essas derivadas sejam as coordenadas do meu campo. Então, você iguala aqui, você obtém esse sistema daqui. E a gente tenta integrar. Tá? De que forma? Né? Por exemplo, usa a primeira equação. Eu tenho uma função cuja derivada em relação a x é y² z ao cubo. Então, essa função ela é com certeza, tá certo? Se a derivada em relação a x deu isso aqui, então vai ser y² z ao cubo vezes x, mais uma outra função que não depende de x. Seria constante em relação a x. Uma função eu vou chamar de g, que depende de y e z. Tá? E agora, bom, a sua f é dessa forma. Agora tem que achar quem é g. Então, vamos usar a segunda equação. Você pega essa aqui e deriva
em relação a y, por exemplo. Então, a derivada em relação a y vai dar 2xyz ao cubo, mais a derivada disso aqui em relação a y, né? A derivada de g em relação a y. Mas, por sua vez, isso aqui tem que ser igual a 2xyz ao cubo, tá? Que é exatamente essa parte. Ou seja, daqui você conclui que a derivada de g em relação a y é zero. Ou seja, g, na verdade, é uma função que depende só de z. Vamos chamar h. Tá? Muito bem, então volta para cá. F é x, y² z ao cubo, mais uma função que depende só de z, a função h. Deriva, agora em relação a z. Né? Bom, novamente, você vai obter a derivada em relação a z, vai ser 3x, y² z ao quadrado, mais a derivada de h em relação a z. Mas isso tem que ser igual à terceira coordenada do campo, que também é, por acaso, 3x, y² z ao quadrado, e daí você deduz que a derivada de h é zero, ou seja, né, perdão, a derivada de h é igual a zero, ou seja, h é uma função constante. Então, você conclui que a sua função f é simplesmente, nesse caso, x, y² z ao cubo mais uma constante. Tá bom? Então, essa técnica, como eu disse, funciona em muitos casos. Bom, vamos falar agora do outro operador, do divergente. É um operador muito importante, muito simples e muito importante. Tá? O divergente de um campo, agora, é uma função. Tá? Não é mais um campo. O divergente do campo F é uma função. Como é essa função? Você pega o seu campo de coordenadas P, Q e R. Tá? Porque cada coordenada é uma função de x, y e z. Então, o divergente do campo é muito simples. Você vai pegar a primeira coordenada e derivar em relação a x. A segunda coordenada deriva em relação a y, a terceira coordenada em relação a z e soma tudo. Tá? Esse aqui é o operador divergente. O resultado é uma função. Novamente, você, se quiser, né, pode, novamente, considerar aquela notação que nós vimos anteriormente, chamada de nabla, o vetor. Tá? Isso aqui é uma notação, uma bússola de notação. O vetor, que seriam as derivadas parciais, derivada em relação a x, y e z. Tá? E aí você observa que o divergente seria o produto interno, agora, desse operador, pelo seu campo. Né? O que o produto interno faz? Produto coordenada a coordenada. Né? Então, você seria dx multiplicando por p. O que é que isso faz? Deriva p em relação a x. dy multiplicando por q. O que é que isso faz? A derivada em relação de q em relação a y. E, por fim, a dz vezes r seria a derivada de r em relação a z. Tá? Usando essa notação, a gente pode escrever, portanto, que o divergente seria o produto interno, entre aspas. Tá? Essa é a notação desse operador nabla com o seu campo f. Né? Exemplo, esse campo aqui. Campo que é xz, xyz menos y². Quem é o divergente de f? Bom, derivada em relação a x, da z. Derivada em relação a y, da xz. Derivada em relação a z, dá zero. Tá? Então, o divergente desse campo é a função z mais xz. Tá? E, por fim, né, o resultado que nós temos aqui é interessante, é o seguinte. Se o seu campo ele é o rotacional de um outro campo, né? Observe, se dado um campo F, o rotacional é um campo. O rotacional é um campo. Podemos calcular o divergente desse campo? Sim, podemos. Bom, o divergente de um campo, que é o rotacional de alguém, sempre é zero. Tá? Isso é imediato, né? Porque o rotacional é esse campo daqui, como nós já vimos. O que é que o divergente vai fazer com esse campo? Vai pegar a primeira coordenada e derivar em relação a x. Então, você vai obter r xy menos qxz. Segunda coordenada em relação a y, vai ficar p, yz menos r, xy, yx. Tá? Última coordenada em relação a z. Então, você vai obter qxz menos pyz. E aí você observa que todas as derivadas mistas aparecem com sinais contrários. Por exemplo, você tem aqui rxy e tem aqui menos rxy. Tem aqui qxz e aqui tem qxz, né? Aqui com menos e aqui com mais. E, por fim, derivada de p em relação a y e a z, menos a derivada de p em relação a y e a z. Certo? Demonstração imediata. O divergente de um campo, que é o rotacional de alguém, sempre é zero. Tá? Por exemplo,
Bom, e a gente, novamente, como anteriormente, a gente pode usar a contrarrecíproca desse resultado para verificar se um campo ele é rotacional ou não. Tá? É o caso desse campo aqui que nós já vimos, tá? O campo XZ, XYZ menos Y quadrado. Por que esse campo não é o rotacional de nenhum outro campo? Tá? Porque quando a gente calcula o divergente, que nós calculamos aqui há pouco, tá? O divergente não é a função identicamente nula. Né? Por exemplo, essa função é diferente de zero se, por exemplo, x vezes z for diferente de zero. Tá? Ou se o z for diferente de zero. Ok? Portanto, pela contrarrecíproca desse resultado, né? Esse campo aqui, ele não pode ser o rotacional de ninguém. Se ele fosse, a divergência seria zero. Tá? Então, ele não é. Muito bem. Uma observação importante, né, é que esses operadores, o rotacional e o divergente, eles vêm da mecânica dos fluidos. Tá? São termos que vêm da teoria da mecânica dos fluidos. Então, eles têm significados dentro dessa teoria. Por exemplo, né, se você tem um fluido e F representa a velocidade desse fluido, então o fato de dizer que o divergente de F é zero significa dizer que esse fluido ele é incompreensível. Tá? E para finalizar essa aula, vamos falar do operador de Laplace ou Laplaciano. Tá? Como é que esse operador age? Você tem uma função f definida em um domínio, pode ser do plano ou do R3, tá? Tomando valores reais, uma função real. Então, o operador Laplaciano, a gente representa assim, normalmente. O livro está representando dessa forma daqui, nabla ao quadrado. Ele é simplesmente definido dessa forma. Você pega a sua função, calcula o gradiente da função, e em seguida você calcula o divergente. Tá? Então, observe, você tem uma função, o gradiente é um campo, o divergente transforma o campo em função. Então, o laplaciano de uma função é uma função, que pode ser escrito simplesmente dessa forma. Né? Se você faz as contas, é a soma das derivadas de segunda ordem, com a mesma variável, ou seja, fxx mais fyy mais fzz. Tá? No caso de campos, se você tem um campo, a gente também pode definir o laplaciano de um campo como sendo o laplaciano de cada coordenada. As coordenadas de um campo são funções, então faz sentido você calcular o laplaciano dessa forma, tá? E para o campo você calcula de cada uma das coordenadas. Isso vai ser o operador laplaciano. Esse operador ele é muito natural, aparece em muitas aplicações, tá? Na matemática, na física. Bom, então vamos concluir essa aula por aqui.